Gálatas capítulo 2, verso 16, a palavra de Deus diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós vamos falar desse tema maravilhoso da justificação pela fé e como esse tema tem impactado o coração, é importante para a salvação. Vocês podem ver várias palavras aqui que são importantes e que têm complemento um com o outro, não descarta um o outro. Pecado, por exemplo, que é realmente o pecado, é a transgressão da lei, diz a Bíblia. E essa transgressão da lei produz morte. E para isso veio Jesus, para nos libertar da morte, e Ele nos justificou de todos os nossos pecados, e isso mediante a fé. A fé é importante nesse processo. Nós vamos estudar um pouquinho mais esse tema na lição desta semana. Aqui em minhas mãos eu tenho um espelho e também tenho um sabonete. O espelho serve para ver nossos erros, nossas manchas, mas o espelho nunca limpa. O sabonete é um instrumento para limpar, para lavar. Jesus nos limpa. O espelho é a lei que nos mostra o pecado. Cada um desses elementos são importantes. Nós vamos fazer um assunto agora, pela primeira vez em nosso programa. Vocês têm aí, vamos colocar nosso endereço aqui na parte de nossa tela. E vocês, o primeiro que possa escrever a nosso e-mail vai ganhar uma camisa linda do Maná. E vocês vão poder receber no tamanho que vocês quiserem. Este correio, este e-mail que vocês escrevam, vai ser o lugar onde nós vamos, o primeiro que possa enviar esse e-mail, nós vamos responder e vamos enviar aquela camisa. Tudo bem? Vamos estudar então dois assuntos no esboço dessa lição. Em primeiro lugar, nós vamos ver os conceitos errados que havia sobre a salvação e a lei. E em segundo lugar, nós vamos ver os conceitos, vamos explicar os principais conceitos sobre salvação, a justificação e todos os conceitos que a Bíblia fala nesses versos do capítulo 2, verso 15 até o verso 20. O primeiro assunto que nós vamos tratar então são os conceitos errados acerca da lei e da salvação que está em Gálatas capítulo 2, verso 15 até o verso 20. E quais seriam esses conceitos errados? Vamos a começar com o primeiro assunto. Considerar, por exemplo, que a salvação podia alcançar só mediante esforços individuais e por meio de obediência às leis e os ritos que haviam naquele tempo. Para que vocês tenham uma ideia, naquele tempo nós tínhamos um conceito de que a salvação era como uma balança. Quanto mais atos de bondade, quanto mais obras boas eles faziam, pesava mais nessa balança da salvação. Por isso eles se esforçavam por cumprir um maior número de mandamentos de forma positiva. O segundo assunto que nós encontramos aqui é acrescentar à lei que foi dada uma grande quantidade de outros requisitos. Por exemplo, haviam mais ou menos 613 mandamentos ou talvez preceitos, dos quais 365 eram negativos e apenas 248 positivos. Quase havia uma lei para cada dia. Um dia Jesus repetiu estas palavras que estão em Marcos 15, 13, diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Coisas que Deus não estabeleceu, não tinham mais razão de existir. Agora, qual foi o terceiro conceito errado naquele tempo? Estender ou pôr em vigor, logo após a morte de Jesus, certas ordenanças rituais que não tinham mais sentido, que já tinham caducado. Coisas que não tinham por que se praticar mais. Os cordeiros não tinham que ser mais mortos e uma série de cerimônias rituais que se deveriam cumprir terminaram na cruz do Calvário, mas muitos deles queriam continuar ainda praticando. Vamos agora a passar à segunda parte de nosso esboço, que vamos falar agora sobre aqueles conceitos
que nós devíamos definir e esclarecer para poder entender melhor o plano de Deus da salvação. Agora vamos a ver nessa segunda parte os conceitos bíblicos importantes que temos que entender para saber como funciona e qual era o plano de Deus para a salvação. O primeiro conceito é justificação. A palavra justificação é um termo jurídico que era usado nos tribunais para definir uma pessoa que era condenada ou era talvez absuelta do pecado. Então, ser absorvido significa ser justificado. E normalmente esta justificação que acontecia nos tribunais era realmente porque era inocente. Mas nesse caso, o ser humano era culpável e foi declarado inocente. Isso significa que há alguém que está pagando o preço em vez dele. E isso, afinal, declarar aquela pessoa reta. Quer dizer que não só é justificado, sino ele é considerado uma pessoa boa, reta. Como é que Deus, quando perdoa os pecados, ele não só esqueça os pecados, é como se nunca houvesse pecado. Essa é uma declaração importante e que deve comover o nosso coração. E essa declaração de ser reto é uma bênção que todos nós devemos entender. Um segundo assunto é as obras da lei. Quando a Bíblia fala das obras da lei, em Gálatas capítulo número 2, verso 16, não se está referindo apenas às leis cerimoniais, está se referindo também às leis morais. E todo aquele que quer se salvar, ou em outras palavras, limpar sua cara com espelho, ou quer se justificar perante Deus pelas boas obras, realmente está perdido. Porque nossas obras perante Deus não significam nada, são as obras de Deus que nos justificam. E as obras boas dos seres humanos são importantes como resultado da limpeza de nosso coração. Caminhamos, como diz Efésios, em boas obras. Outro conceito importante aqui na Bíblia é o conceito que fala pela fé. Somos nós justificados em Jesus Cristo. Fé não é algo que nós temos, Deus nos dá. Por isso a Bíblia diz que temos que orar para que Deus acrescente fé. Em segundo lugar, a Bíblia fala claramente no livro Romanos 10, 17, que Deus é que concede a fé através da Bíblia. Por isso diz aqui que é bom para nós ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, nós vamos fortalecer nossa fé. Amém por isso. E um assunto importante que fé significa crer. Pisteu, do verbo crer. Mas não é crença, ter uma crença. É crer em Deus e confiar a vida em Deus. Não é só saber que Ele existe, porque o diabo também crê nele, mas se ele não confia a sua vida em Deus. Isso é um acto de fé, colocar nossa vida inteira nas mãos de Deus, porque eu creio nele, porque eu sei dele e porque também eu creio nele. E um último conceito importantíssimo aqui é aquela declaração de Paulo que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa isto? Significa que quando o Herodes se encontrou com Jesus, o Herodes crucificava Jesus ou Jesus crucificava Herodes. E por isso é que o eu é o pior inimigo de um processo de justificação. Por isso disse Paulo: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E aquele eu é crucificado. Então já não vivo o ser humano, vive Cristo em mim. Então não tenho que preocupar por o que os demais pensam de mim, senão o que Deus pensa de Jesus, porque minha justiça está escondida por trás de Jesus. Que esses conceitos possam ficar bem claros no estudo da lição desta semana. Duas aplicações no final de nossa lição, do nosso esboço. Em primeiro lugar, devíamos nos comover com a forma como Deus faz as coisas para que possamos ter vida eterna. Ele leva nossas fraquezas e nos dá um coração novo.
Ele nos dá um coração reto e nós damos um coração sujo, pecaminoso. Deus é justo e Ele justifica de uma maneira extraordinária a nossa vida, mas precisamos nós ser abertos e ter nosso coração disposto para fazer que Deus faça essa operação em nosso coração. Em segundo lugar, sem dúvida que o pior inimigo de nossa salvação é nosso orgulho. Os seres humanos temos isso no coração. Eu quero pedir a Deus que a cada dia Deus possa arrancar o eu e Ele crucificar o eu e eu possa receber o caráter santo de Deus. O que te parece? Vamos orar por isso. Eu quero dar uma última dica em relação à nossa tarefa para a nossa casa. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós precisamos orar, mas precisamos estudar a palavra de Deus mais. Porque a palavra de Deus, o contato com Deus e com sua palavra fortalece nossa fé. Eu quero pedir que vocês repitam esse lema que nós temos, que devíamos ler a Bíblia cada dia, cada manhã. Devíamos fazer disso nosso primeiro trabalho, entregar-nos a Deus para que Ele faça um trabalho de limpar nosso coração. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração. Querido Pai, muito obrigado por Tua palavra. Fortalece nossa fé e muito obrigado pela graça da salvação que nos ofereces. La recebimos com alegria em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Estamos aqui desde Paraguai, a União Paraguai, onde estamos gravando este esboço da lição da Escola Sabatina. Lembre nosso lema, maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus te abençoe.